Bom dia! Vamos dar início, né, à continuação da nossa leitura diária, né, de todos os dias. A gente está lendo de segunda a sexta apenas, porque sábado e domingo é muito corrido, então não dá. Então, nós estamos lendo o livro de Isaías. Vamos ler a Bíblia, é necessário. Tá cheio de crente que não lê a Bíblia. Precisamos ter o hábito da leitura. Porque a leitura da palavra de Deus é que Deus fala com você. E quando acaba de ler e ouvir a voz de Deus, você pega e ora, né? Então é necessário, né? Ouvir. Quer dizer, será que é necessário ouvirmos a voz de Deus todos os dias? Claro que sim. Então é por isso a necessidade de todos os dias lermos um pouquinho da palavra de Deus para nos alimentarmos espiritualmente. O nosso espírito precisa estar forte. E o nosso espírito só fica forte se nós o alimentarmos. Como podemos alimentar o nosso espírito? Através da leitura da palavra de Deus, a Bíblia, e na oração, né? No momento em que você para falar com Deus, certo? Então, nós vamos ler hoje Isaías 53. Estamos terminando o livro de Isaías, tá? Então, vamos ler junto? Vamos dar continuidade à leitura? Vamos lá. Isaías 53. Se você puder, compartilhe esse link aí ao mesmo tempo, tá bom? Um beijo a todos que vão assistir. Estamos lá no YouTube. Se você nunca assistiu nenhum vídeo, já temos mais de 50 vídeos prontos. Falando cada um pouquinho da palavra de Deus, né? A gente lê e comenta, né? Mostrando que a gente não está inventando nada, que está escrito. E aí, se você nunca viu nenhum vídeo, você pode entrar lá no YouTube, se inscreva no canal, né? Um canal nosso lá feito. Você, para achar no YouTube, você escreve Ranildes Barros, aí vai aparecer todos os vídeos, né? Tem o de cantares, tem provérbios, Isaías, todos os versículos, todos os capítulos de Isaías estão explorados um por um também lá no nosso canal, tá bom? Ranildes Barro, curta, dê um like lá, se inscreva, compartilhe, benção. Vamos lá? Isaías 53, abra sua Bíblia. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. De quem que ele está falando aqui nesse pouco que a gente já leu? Jesus, né? 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Mais uma vez, né? Então, nesse versículo, nesse capítulo 53, está falando já da profecia de Jesus vindo e tudo que ele ia passar. 4. No entanto, era nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, né? Então as pessoas achavam que aquele sofrimento tudo dele na época era merecido, né, por coisas inventadas na época contra o nosso Salvador Jesus Cristo. Porém, aqui em Isaías já estava profetizando que tudo isso ele passou por mim e por você. Todo aquele sofrimento, flagelo, insulto, humilhação, tudo foi por amor a mim e a você. 5.
Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Por isso que ele sofreu. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Então, aqui, você que tinha dúvida, né? Ah, esses crentes ficam falando que são salvos. São melhor do que ninguém, né? Tá cheio de gente falando isso da gente aí, né? Mas, quem nos justifica, aqui a Bíblia é tremenda, é o próprio Deus. Ele sofreu a morte de cruz, todo o sofrimento, para que eu e você tivéssemos a salvação. Mesmo que nós não merecêssemos, né? Como você vê que todos nós somos maus. Tem pessoas que acham que elas são muito boas, né? Elas fazem caridade, isso, aquilo. Isso é consequência de um coração com Cristo. Porém, isso não nos dá o passaporte para estarmos com Cristo. Né? O que nos dá o passaporte, a salvação, não é as bondades. Não são as ações que fazemos, não. O que nos leva a ter a salvação é a morte de cruz, é o aceitar a Jesus, é o crer nisso, é o crer que Ele é o Salvador, o único Senhor e Salvador. Quando você crê nisso, automaticamente a salvação entra na sua vida e o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Amém? 6. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido, né? Então, todos nós nascemos perdidos. Em pecado, diz a palavra de Deus, abrindo parênteses aqui, que todos nós fomos concebidos em pecado, né? Através do ato de Adão e Eva lá, do pecado, ali todo mundo nasce em pecado, certo? E aí ele diz que nós éramos ovelhas perdidas, mas quem nos achou? O pastor, o nosso pastor Jesus Cristo, é ele que nos dá a salvação, através da sua morte, a morte de cruz. Vamos lá? Continuando, que se havia perdido, ovelhas que se havia perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Então Deus, a gente crê na Trindade, lembra? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, ele fez com que Jesus viesse, suportasse tudo aquilo, fizesse aquilo por amor a mim e a você. Porque quem merecia aquele castigo de cruz era cada um de nós, devido aos nossos pecados. Porém, ele mandou o seu próprio Filho para fazer isso por nós, né? Para que nós não fôssemos para a cruz ser crucificados, ele mandou o seu Filho. Mas hoje, que no ministério, a gente trabalhando, a gente observa algumas coisas assim que eu não posso deixar de comentar. Tá cheio de gente achando que é Deus, né? Nas igrejas, nossas igrejas, está cheia de pessoas que julgam e condenam. Você que ainda não assistiu o filme A Cabana, assista. Tem uma cena muito forte ali, que um pai é questionado para julgar, né? Porque ele julga todo mundo, esse fulano vai pro inferno, tá? No filme. E aí, no filme, acontece uma cena que, eu acho que era Deus, não lembro, Jesus, não sei, um deles, ou Deus, Pai, porque no filme retrata Pai, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E ali numa cena, ele coloca essa pessoa para julgar. Só que as pessoas que estavam como réu eram os dois filhos dele, uma menina e um menino. E aí ele tinha que escolher entre eles dois quem ia para o céu e quem ia para o inferno. E o cara ficou desesperado. Aí a pessoa lá que estava no julgamento disse assim, escolha quem vai ali. Não, me leve, deixa meus filhos. Aí ele falou, não, você tem que escolher um, porque você faz isso todo dia. Né? Você condena as pessoas, você acha que um é certo, outro é errado, que um vai para o inferno, outro vai para o céu. Então, você que ainda não assistiu esse filme, assista, porque tá cheio de crente nas nossas igrejas que já condenaram, já mataram
não dão outra chance. Quando a palavra de Deus diz que enquanto nós tivermos vida, há esperança de salvação e de perdão, certo? Seja lá o que a gente venha fazer, enquanto Jesus não tiver voltado, você, enquanto cristão verdadeiro, genuíno, precisa perdoar as pessoas, né? Eu tenho ficado horrorizado porque às vezes a pessoa errou uma coisa assim no passado e as pessoas ficam relembrando e crucificando a vida inteira da pessoa por causa de um erro. E Deus, ele não faz isso. Nós lemos em Isaías, em um dos capítulos, se você não viu os vídeos, veja os vídeos passados. Ele nos diz que Deus, ele não é homem que fica relembrando o nosso pecado, ele perdoa. Então, quem é você, cristão mortal, que condena alguém, né? A palavra de Deus diz para você orar para que você não caia pior do que a pessoa que você está crucificando, tá bom? Então, enquanto nós tivermos vida, pelo amor de Deus, dê chance às pessoas de se redimir, creia, acredite que ela pode mudar. Se ela não mudar, aí é problema dela com Deus, mas dê uma chance, sempre. Enquanto Jesus, a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aí tu diz 70, eu vou perdoar 70 vezes 7. Isso, na verdade, é uma figura de linguagem para que você saiba que você precisa perdoar sempre. E que você vai perder as contas, né? Ninguém consegue. Eu já perdoei uma vez. Anota, quem é que anota no caderninho? Quantas vezes já perdoou alguém? Ninguém. Então, quando a palavra diz 70 vezes 7, é para você saber que você precisa perdoar sempre. Até porque o Pai Nosso, ele diz assim, a única oração que está escrita na Bíblia é o Pai Nosso. E ele diz assim, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esse pequeno trecho dessa oração do Pai Nosso que está na Bíblia, que existe, está escrito na Bíblia, ele nos mostra que há uma condição, né? Porque eu quero que Deus me perdoe meus pecados e eu não perdoo meu irmão, né? Ai, fulano fez aquilo no passado, agora quem é você? Né? Quando você, todo mundo fala isso, aponta um dedo para lá. Quantos dedos está para você? 3, o outro tá para cima, né? Mas mais ou menos, se virar assim, 3 dedos para você, um para a pessoa e 3 para você. Então, preste atenção, pare de julgar, acredite que Deus pode mudar. Deus transformou a água em vinho. Só Ele tem esse poder. Esse milagre, na verdade, é para você crer que todo mundo tem uma chance para mudar, né? No pensamento de Deus há uma esperança para todos nós, né? Até porque a palavra de Deus diz que Ele preparou um lugar para todos, mas nem todos querem estar com Cristo, porque estar com Cristo precisa de alguns passos. Primeiro, aceitar Jesus, somente Ele, crer somente nele, confessar, andar com Ele, né? Lendo a palavra, fazendo o que a palavra de Deus está dizendo, afirmando. Se você não fizer isso, não dá. Não dá para eu te iludir dizendo que você tem a Cristo no seu coração. Você precisa aceitar, fazer parte, você precisa aceitar, você precisa, o batismo até que não tanto, porque o batismo ele não salva, porque se você lembrar lá na morte de cruz tinha um ladrão lá, né? E Jesus falou para ele assim mesmo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, não deu tempo daquele ladrão se batizar. Então, batismo nas águas é só uma confirmação da nossa escolha de estar com Deus. Um simbolismo. Porém, o batismo não salva. Porque aquele ladrão ali não deu tempo de ser batizado. Claro que nós que temos uma caminhada com Deus, se der tempo, vamos fazer, né? O Pai fez. Jesus foi batizado por João Batista. Caso você não conheça a palavra de Deus, leia. Que lá está escrito, João Batista batizou Deus.
Jesus, quer dizer, desculpa. Então há essa necessidade. Um beijo aí pra Ângela, lá na França. Olha, pensa que é pouca coisa. A minha prima tá lá na França assistindo. Um beijo, prima. Deus te abençoe. Tonico, meu amigo incessante aí das nossas pregações. E a Carol Santana, lá no Rio, né? Acho que ela tá no Rio. Um beijo também, viu? Se puder, compartilhe esse vídeo, tá? Então, é necessário. Então, ele falou aqui no 6, ó. Estamos lendo Isaías 53, 6. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou seu servo. Então, Deus, a Jesus, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, eu e você. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua ovelha, né? Eu não sei, mas já me falaram, essa questão da ovelha, ela é assim mesmo, ela é dócil. Ela não dá um pio. O porco, né, que nós conhecemos, ele grita quando vão matar ele, mas a ovelha não, ela fica calada. E Jesus morreu como uma ovelha, caladinha, né, sem fazer grito, alarido. 8. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, né? Porque naquela época só ficava em caverna, caso você não saiba, pessoas que tinham dinheiro, né? Era como se fosse uma sepultura chique, né? E Jesus foi sepultado como, pelo menos depois da morte, né? De uma forma com os ricos, como ele coloca aqui no 9. Foi sepultado ao lado dos ricos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira, né? Então, ninguém deu chance para que Deus se defendesse. E ele foi, como é que se diz, condenado sem culpa nenhuma. E aí fica para nós uma pergunta e uma reflexão, né? Nosso Jesus, ele foi condenado injustamente. Isso para que eu e você pensemos no dia a dia. Quantas e quantas pessoas não são condenadas sendo justas? Isso existe. Existiu lá com Jesus e existe hoje. Tem pessoas sendo levadas à morte sem culpa, ainda hoje. 10. O Senhor Deus diz: eu quis matá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Né? Então, Deus falando aqui que foi com a permissão dele o que aconteceu com Jesus, para que tivéssemos a vitória junto com Jesus, porque ele ressuscitou, cremos nisso. 11. Ele fará com que o mundo, vamos lá, verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Então Deus deixou Jesus fazer isso, porque ali o plano foi concretizado da salvação, porque Deus já tinha tentado com vários servos, mas nós como seres humanos mortais, nenhum conseguiu, né? Por mais que se esforçasse de não pecar, né? Vamos lá citar alguns: Jó, Moisés, Davi, Sansão, Salomão e outros mais. Tudo tentaram, mas não conseguiram. E Jesus só conseguiu porque ele, cremos na Trindade, ele era o próprio Deus. Senão, acho que nem ele, se ele fosse só carne, não fosse Deus, ele não teria conseguido ir até o fim, de tanto sofrimento que foi, tanto horrível. 11. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz.
por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Aqui no 11, Isaías 53, 11, diz o porquê da morte de cruz. Foi por mim, foi por você que Jesus sofreu tudo aquilo. Não esqueça e não jogue de lado. Você precisa aceitá-lo, porque ninguém faz isso por ninguém, se não foi o nosso Criador. Por amor, não existe amor maior. Olha que amor de mãe, o pessoal diz que é imenso, mas o de Deus é muito maior. Se você se admira com o amor de uma mãe, da proteção, do zelo e do cuidado, o de Deus é muito maior, né? 12, por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Está falando de Jesus aqui em Isaías. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Quem não lembra da frase, né, que é dita ali naquele momento da crucificação de Jesus? Olha, Isaías escreveu isso muito antes de Jesus vir, né, para te ver como a Bíblia é a verdade, né? Então, o que foi só que Jesus gritou? Não, ele foi como uma ovelha, caladinho, mas ele falou uma coisa: Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa foi a frase baixinha que Jesus falou na cruz. Que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Tanto aquele povo não sabia, como hoje muitos não sabem o que fazem. Você nasceu para quê? Por quê? Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que todos nós nascemos para o louvor de Deus. Tá bom? Então você é uma obra-prima de Deus. Você nasceu para o seu louvor. Como podemos louvar a Deus? Primeiro, crendo nele. Somente ele, né? A Bíblia diz que crê no Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Você precisa crer solamente em Deus. Só em Deus. Creia só nele. Faça a sua declaração de amor, que é aceitá-lo, em uma igreja ou não. Volto a dizer que aceitei a Cristo num jardim sozinha, mas depois fui para uma igreja porque é necessário, né? A igreja ela é necessária porque é um lugar onde você aprende da palavra, onde você se comunga, onde você canta, ora, você vai aprender a andar com Cristo. Isso é numa igreja que a gente aprende. Apesar de que as igrejas, como uma grande família, há o quê? Brigas, contendas, coisas que não agradam a Deus, né? Não vá para uma igreja crendo ou acreditando que lá é o paraíso, que não é. Mas vá para a igreja buscar a Deus verdadeiramente e ser uma parte do... Porque quando a gente aceita Cristo, a gente vai para a igreja, a gente passa a ser o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo nós temos... Nosso corpo, ele tem funções. Ó, a orelha tem uma função, o olho tem outra, a mãozinha tem outra, a boca, nariz, tudo tem uma função. Então, quando você se congrega numa igreja, você precisa ter uma função. Você precisa ajudar o seu pastor. Não fique de braços cruzados. Não fique sem fazer nada. Olha... O mundo está perdido, está cheio de alma para que a gente venha alcançar. Então, vamos trabalhar junto com o nosso pastor. Vamos dar ideias, né? Vamos botar em ação, né? Pare de ficar acusando um ao outro, condenando, que isso não é para você. Quem vai fazer o julgamento final é Deus. Na hora do que a gente fala no juízo final, ele vai vir e ele vai levar os salvos e os outros vão ficar. Mas quem vai fazer isso é Deus, não é você. A sua função aqui é amar.
Amar e falar de Cristo. Ontem a gente viu que Deus se agrada daquele que fala de Cristo, tá bom? Então, o nosso dever aqui é falar de Cristo. Então, hoje, o que foi que Deus falou conosco? Hoje, em Isaías 53, foi nos colocado, escrito, a grandeza, a grandiosidade de um amor de uma pessoa por outra. Foi demonstrado ali em Isaías 53 o amor enorme de Deus por mim e por você, mostrando que Jesus viria e ia morrer por nós, sem ter pecado nenhum. E terminou com uma frase dizendo que ele pediu para que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que nós fazíamos. Nem aquele povo, nem hoje nós sabemos. Fazemos coisas horríveis, coisas que desagradam ao Senhor, nem tudo, pensamento, fala, condenação, apontar de dedo, que mais que a gente vai? Roupas, né? Que mais? Atitudes erradas, né? Mal, às vezes a gente é mal, a gente não quer dividir, às vezes a gente não quer dar o perdão, às vezes a gente não quer dar a mão pro outro, ajudar. Tudo isso nos condenaria. Mas Jesus morreu por mim e por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso. E faça uma decisão com o Senhor. É a minha oração hoje. Que você não deixe para amanhã. Porque amanhã, a Bíblia diz, não te pertence. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Tá bom? Então vamos orar, feche os seus olhos. Por que a gente fecha os olhos, Ranildes? Para que nada atrapalhe a gente. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, tá bom? Grandes coisas Ele falou ao meu coração e eu creio que ao seu também. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por essa terça-feira, por essa semana, por esse mês, Senhor, que está no início. Obrigado pela leitura da tua palavra, a Bíblia. Obrigado pela existência dela. Obrigado porque eu tenho ela na minha casa. Obrigado porque eu posso ler, Jesus, para ouvir a tua voz. Eu te peço e te intercedo por todo cristão que vai ouvir esse vídeo, que não tem a prática, Senhor, de ler a tua palavra. Ajuda eles, Senhor. Tira todo o embaraço, tira a preguiça, a sonolência, a má vontade, Senhor. Que eles possam ter prazer em ouvir a tua voz a cada dia, Senhor, essa é a minha oração. Obrigado pelo livro de Isaías, Senhor, inspirado por ti, Senhor, onde tu revelaste a ele o que ia acontecer, essa prova de amor no futuro, na época, Senhor, que ainda ia acontecer. O nascimento de Cristo, a morte dele na cruz, por cada um de nós, Senhor. Acabamos de ler, Senhor, que ele morreu imerecidamente, Senhor. Ele morreu sem ter pecado nenhum. Ele foi crucificado, humilhado. Ele foi condenado do lado de 2 ladrões, Senhor. Mas ele foi sepultado, Senhor, com uma honraria, Senhor, e ele ressuscitou. E está, Senhor, assentado no trono do teu lado, para hoje, Senhor, nos dar o perdão. Mas no fim, Senhor, quando ele voltar sobre as nuvens, com todo o poder e glória, Senhor, vai ser para nos julgar. Então, o que eu te peço é que todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, Deus, que ainda não tomaram uma decisão perante ti, Senhor, em te escolher, assim como tu nos escolheste, nós não pedimos para tu nos amar, tu nos escolheste amar a cada um de nós, mesmo que a gente não mereça. Obrigado. Obrigado pelo ato de amor feito naquela cruz, que seria o meu lugar, o lugar de todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo. Mas, Senhor, tu tomastes o nosso lugar, tu sofrestes, tu fostes humilhado, Senhor, para que hoje, Senhor, nós tivéssemos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, Senhor. E convence, Senhor, de que Tu és Rei, de que Tu és a salvação, de que Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Que ninguém venha a Deus se não for por Ti, por Te aceitar, Jesus Cristo. Essa é a minha oração nessa manhã, Senhor.
com perdão dos meus pecados, perdoa os meus pecados, me ajuda a caminhar. Essa é a minha oração em nome do teu Filho, que morreu por mim, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado. Sara, chegou a Sara. Oi, Sara, saudade. Um beijo para você. Beijo na família também, tá? Se você puder, compartilhe. Se quiser, assista de novo. Né? Estamos lá no YouTube, mais uma vez lembrando, Ranildes Barros. Clique lá, tem mais de 50 vídeos para você assistir. Tem de Cantares, Provérbios e todos os capítulos de Isaías até hoje. Isaías 53. Nós explicamos cada capítulo de Isaías, todinho. Por isso, eu agradeço a todos, tá? Um beijo, uma boa manhã, que o Senhor abençoe vocês. E se Deus não voltar, e se Ele me permitir, amanhã eu vou estar aqui com você para juntos lermos Isaías 54. Um beijo e busque ao Senhor e aceite, porque Ele morreu de braços abertos por você, para que você saiba que Ele sempre vai estar te esperando, de braços abertos, até o fim. Quando Ele voltar, acabou, o braço vai descer, vai ser para nos julgar, mas enquanto Ele não vir, o braço de Deus está aberto para aceitar e perdoar todos nós. Um beijo, fique com Deus, até amanhã, se Deus permitir.